O que é geometria analítica? A geometria analítica é o estudo da geometria plana por meio de um sistema de coordenadas e dos princípios da álgebra e da análise. Ou seja, para estudarmos a geometria analítica, precisamos revisar alguns conceitos da geometria plana. Utilizando os recursos aprendidos em geometria analítica, o uso de coordenadas no plano e no espaço, aprendemos um método para resolver problemas geométricos com recursos os da álgebra. Com isso em mente, vamos começar com o que é um plano cartesiano. O plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Trata-se de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano em comum. A linha vertical é chamada de eixo das ordenadas y. Já a linha horizontal é chamada de eixo das abscissas x. Com a intenção dessas linhas, temos a formação de 4 quadrantes. É importante notar que no plano cartesiano os números podem ser positivos ou negativos, ou seja, os números positivos vão para cima ou para a direita, dependendo do eixo x ou y. Já os números negativos vão para a esquerda ou para baixo. Primeiro quadrante: os números sempre serão positivos, x maior que zero e y maior que zero. Segundo quadrante: os números são negativos ou positivos, x zero. Terceiro quadrante: os números são sempre negativos, x. Quarto quadrante: os números podem ser positivos ou negativos, x maior que zero e y. Com isso em mente, vamos ver o que são os pontos em plano cartesianos e também como descobrir a distância entre eles. Olá, como anteriormente apresentado, eu vou explicar a distância entre dois pontos. Bem, antes de continuarmos para fazer as fórmulas, essas coisas mais complexas, primeiro eu quero apresentar dois casos. O primeiro é quando os dois pontos possuem o mesmo valor de coordenada, no caso 2. Para encontrar a distância entre os dois pontos é só subtrair o valor da ordenada final, no caso o 4 do A, subtrair o valor da ordenada final com o valor da ordenada inicial. Nesse caso aqui, a distância entre os dois pontos é 2. Bem, o segundo caso é quando os dois pontos possuem o mesmo valor de ordenada. Então, o que é necessário avaliar são os valores da coordenada. Então, novamente, subtrai o valor da coordenada do ponto final com o valor da coordenada do ponto inicial. Nesse caso, é 3. Esse é o valor, é 3, o valor da distância entre os dois pontos. Bem, agora o terceiro caso, né, o mais comum de se ver, que você deve ter se pensado, é o que fazer quando eles não tiverem o mesmo valor de coordenada e nem de ordenada. Como dito anteriormente, a geometria analítica usa os métodos da geometria plana para chegar aos seus resultados. No caso, é porque ela possui o plano cartesiano. Esse é o diferencial. Em seguida, então, como aqui a gente pode ver, essa reta, esse segmento de reta, ele parece um pouco com um triângulo. Colocando esses segmentos aqui para ilustrar, podemos ver que aqui é um triângulo equilátero. Então, o que nós temos para calcular um triângulo equilátero? A fórmula de Pitágoras. Bem, como você deve saber, para encontrar, no caso aqui, a reta, o segmento de reta, né, que é a distância entre os dois pontos, você tem que saber descobrir a hipotenusa no teorema de Pitágoras. Bem, e com isso, você tem que encontrar os dois catetos, no caso, que são esses. E como você deve perceber, certo? Então, para encontrar o valor do cateto, no caso o cateto x, nós temos que olhar o cateto final, né? O xf,
que é do ponto B, ou ponto final, subtraindo com o cateto inicial. Ou seja, nós temos que fazer subtrair tudão com o inicial. Aí nós encontramos o cateto x para substituir aqui na fórmula. Logo em seguida, nós precisamos encontrar o cateto das ordenadas, o cateto y. Então, seguindo a mesma lógica, a ordenada final e a ordenada inicial. Aí, novamente, subtrai tudão com o cateto inicial. Aí nós temos aqui. Ou seja, nós fazemos a variação entre os pontos, entre as coordenadas e entre as ordenadas. Bem, agora aqui nós já sabemos como encontrar cada cateto, só substituir aqui na fórmula. Então, temos a distância do ponto final, do ponto inicial ao ponto final ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual o x final menos o x inicial, ou seja, a variação das coordenadas. Tudo ao quadrado, por causa do que ele herda esse ao quadrado do teorema de Pitágoras, mais a variação de y final menos o inicial ao quadrado. Bem, mas como você pode ter visto em algum livro ou algum momento, geralmente só é apresentado, eles apresentam mais resumido. Então, o que se encontra nos livros é quando eles passam ao quadrado da distância entre os dois pontos para cá. Então, essa é a fórmula utilizada. A distância entre dois pontos é igual à raiz quadrada da variação das coordenadas ao quadrado mais a variação das ordenadas ao quadrado.